Queremos estar cumprimentando a todos os nossos participantes que estão sempre acessando o nosso canal no YouTube, como também o nosso blog, e assim assistindo a nossas aulas de escatologia, tendo em vista que nós temos 2 canais para o seu acesso e aprender a escatologia através deles: o canal no YouTube, canal do pastor Danilo Palar Lemos, e também o blog de escatologia, que é Aulas de Escatologia Pastor Danilo, blogspot.com.br. E ali você, acessando um deles, poderá estar acessando a mais de 35 vídeos que estão inseridos no contexto dos assuntos de cunho escatológico. Tendo em vista que nós estamos estudando esse assunto há mais de 22 anos, estamos escrevendo um livro, provavelmente até junho lançamos na área de escatologia, porque neste atual momento nós estamos concluindo um livro de educação cristã e já escrevemos o de geografia bíblica para o Instituto Ibicamp. Então, nós estamos com outras atividades na área de escrever, na área da literatura teológica, e assim que concluirmos esses 2 livros e efetuando as suas publicações, já estaremos já arrumando para o livro de escatologia bíblica. A aula de hoje nós estaremos tratando sobre um confronto entre a igreja fiel e a igreja infiel, a constante e a inconstante, a perseverante e a que não perseverou, aquela que se acomoda e aquela em que fica na atividade de uma forma genuinamente ativa, perseverante e frutífera, e aquela que ao se acomodar vai enfraquecendo, esmorecendo e perdendo todo o seu vigor. Nós estamos falando então das igrejas de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia era uma cidade que foi fundada por 2 irmãos. O primeiro foi o rei Hermer. Hermer tinha o irmão Átalo Filadélfio, que era o seu irmão mais novo. Mais tarde, quando Hermer faleceu, Átalo Filadélfio assumiu ao reinado e então deu o seu nome veio a ser o nome dado à cidade de Filadélfia. Por isso, a origem Filadélfia veio do nome de Átalo Filadelfo, que era rei no momento em que a cidade foi assim denominada. Também é interessante falar e vir a inserir aqui que Filadélfia era um círculo de um desenvolvimento social devido às suas confluências e desenvolvimento de trânsito naquele período, e as confluências das cidades todas que circundeavam Filadélfia confluíam para o centro comercial de Filadélfia. E também Filadélfia tinha um grande desenvolvimento agrícola, então automaticamente supria a necessidade nesta área, neste aspecto, a cidade para ser um fator de subsistência agrícola na região. Filadélfia tinha alguns pontos também no aspecto religioso. Era uma cidade altamente sincretista, voltada para um politeísmo. Havia muitas religiões, adoração a Zeus, adoração a Apolo, adoração a outros e outros tantos deuses, não só da própria região, mas de outras regiões,
vindas até de Roma e outros centros religiosos que tinham ali templos em Filadélfia. Mas a igreja, os membros, os seguidores de Jesus na igreja de Filadélfia, eles eram oriundos do trabalho de evangelização dos discípulos de Paulo, do apóstolo Paulo. E estes tinham algumas características que eram marcantes para uma igreja denominada fiel. Por quê? Eles estando morando, habitando em uma sociedade totalmente sincretista no aspecto religioso, com grandes templos e adoração a outros deuses, eles então ainda perseveravam, persistiam e resistindo até as perseguições que tinham. Por isso que Jesus escreve, fala, deixa registrado que tinha aberto uma porta para eles, e uma porta que ele abre e ninguém pode fechar. Por quê? Porque eles, mesmo sendo fracos no sentido de templo, de expressão, de influência na sociedade, no aspecto político e religioso e até econômico, mesmo eles sendo fracos, eles tinham duas características marcantes: não tinham negado o nome de Jesus. Mediante a todas essas situações, circunstâncias, influências que vinham da parte externa, da parte social, política contra eles, eles não negaram e nunca vieram a negar o nome de Jesus. Professavam a fé genuinamente. E além disto, eles também guardavam a palavra do Senhor. Tinham essa prática de não só abstrair os ensinos que recebiam, mas de guardar esses ensinos contidos e fundamentados nas Escrituras Sagradas. Por isso que era uma igreja considerada fiel, uma igreja que tinha a porta aberta e uma igreja a qual o Senhor garantiu que seria recompensada e receberiam a coroa da vida por vossa perseverança, por vosso exemplo, por vossas marcas. Agora, em contrapartida, nós temos a igreja de Laodiceia. Laodiceia vive em uma sociedade que tem um contexto político e econômico expressivo. Devido a Laodiceia ser um centro comercial e estar numa rota comercial, ela prosperou muito, teve uma grande prosperidade econômica, foi sede de instituições bancárias que fomentavam todo o recurso econômico de toda a região da Ásia. Além disso, tinha também uma forte, vamos dizer assim, agricultura e pecuária. A lã que produzia era uma lã de cor escura, que era única na região, muito cobiçada, e que trouxe muitos recursos financeiros e prosperidade econômica para Laodiceia. E Laodiceia se tornou uma referência econômica, um polo comercial e industrial na região. E assim ali também tinha, infelizmente, os seus detalhes religiosos contraditórios a um desenvolvimento espiritual. Não vivia uma vida de espiritualidade, pois ali havia templos a deuses como Zeus, como Apolo, e outros deuses da região da Ásia e da região de Roma, e também havia ali adoração constante, considerando-se até um centro de adoração da Ásia, e até de alguns habitantes que eram oriundos de Roma, vinham ali para adorar, e ali havia vários templos de adoração a outros deuses. E a igreja, os membros dessa igreja,
de Laodiceia, ao contrário dos membros da igreja de Filadélfia, tinham marcas negativas. Por quê? Porque não estavam centralizados na fé cristã. Não viviam uma vida constante, perseverante, como viviam os crentes, os cristãos de Filadélfia. Por isso que Jesus fala para ele: olha, vocês não são definidos, vocês são inconstantes. Ora estão quentes, ora estão frios. Por não estarem nem quentes e nem frios e estarem mornos, eu irei vomitar-vos da minha boca. Ou seja, vocês serão rejeitados, porque não tem definição, porque não tem uma convicção, porque estão inconstantes, não estão seguros, não estão decididos, vivem numa indecisão, vivem numa inconstância espiritual, vivem numa prática de um cristianismo supérfluo, superficial. E então, devido a essa prática e devido a essa ação espiritual e devocional que vocês têm, que é uma devocionalidade inconstante, infiel, é que eu vou lhes rejeitar. Mas ainda dou uma oportunidade. Aí vem a oportunidade que sempre Deus dá, que sempre Cristo dá. Se você se arrepender da prática, se vocês abandonarem essas influências externas que vocês estão considerando tão importantes e seguindo muitas vezes as influências de outras religiões que aí estão, que estão esmorecendo vocês, que estão causando transtorno e conflitos ideológicos na vida espiritual de vocês, se vocês arrependerem e voltarem-se para a palavra de Deus e uma vida cristã genuína, eu vos aceitarei, lhes perdoarei e lhes receberei, tornando aquele que se arrepender e ser fiel a mim, aceito, e o seu nome estando escrito na coluna do templo, o templo de Deus. Então, havia uma grande promessa, havia uma oportunidade, havia uma nova história a começar para a vida deles. Porém, não aceitavam, porém, não tinham a decisão de arrepender-se e serem beneficiados com esse arrependimento, com o cumprimento dessas promessas feitas por Cristo. Com isso, a consequência é a rejeição. Então, que nós possamos pensar que existem duas igrejas hoje ativas na sociedade mundial: Filadélfia e Laodiceia. E aí eu deixo uma pergunta: em qual você se encontra e em qual você quer estar? Que Deus seja convosco e até a próxima aula.